Nesse nosso caso, uma notinha de um lanche comprado em um McDonald's foi uma das pistas mais importantes e cruciais aqui. E também esse caso parecia que algo tinha acontecido, mas a polícia conseguiu descobrir a verdade. E o caso tomou um rumo completamente diferente. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Não esquece de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo aqui. Bora pro vídeo! Julianne Rodelas nasceu nas Filipinas. Ela equilibrou sua carreira de modelo em ascensão com atividades acadêmicas, estudando administração de hotéis e restaurantes na Arellano University. Ela teve alguns problemas financeiros e precisou deixar a universidade 3 vezes, mas ela não desistiu. Um dos grandes sonhos de Julie era sair do país para criar uma vida melhor para sua família e para si mesma. Logo depois, ela começou a fazer seu nome na indústria do entretenimento, aparecendo na televisão e em revistas. Para alguém que enfrentou dificuldades financeiras, cada oportunidade de modelo representava muito. Era mais um passo crucial em direção à independência financeira e estabilidade, que ela tanto sonhava. Aqueles que conheciam Julie a descreveram como trabalhadora, gentil e muito grata por cada oportunidade que surgia em seu caminho. Ela manteve sua humildade e ética de trabalho, qualidades que a tornaram muito querida por muitos na indústria. Entre as conexões dela na indústria estava Altia Altamariano, uma colega modelo que inicialmente desempenhou um papel de mentora. Altia ajudou a abrir portas para Julie quando ela estava começando, apresentando-a a contatos importantes e dando dicas preciosas. A amizade delas era tão próxima que elas eram frequentemente chamadas de irmãs, frequentemente compartilhando roupas, de eventos de modelo e passando um tempo considerável juntas. O relacionamento delas parecia ser o tipo de amizade que ajuda jovens mulheres a viver em indústrias competitivas, algo que é muito difícil, mas a Julie tinha o apoio dessa grande amiga. Elas eram quase inseparáveis, com muitos em seu círculo social incapazes de imaginar uma sem a outra. Mas, por baixo dessa fachada, uma dinâmica mais sombria estava se formando. Conforme a carreira de Julie começava a florescer, com ela marcando mais eventos de modelo do que sua mentora, o relacionamento entre as duas mudou. O que antes era um relacionamento de mentora e protegida estava evoluindo para um de rivais, pelo menos aos olhos de Altia. Na noite de 5 de novembro de 2012, Julie se despediu de sua mãe, explicando que estava saindo para se encontrar com sua amiga Altia. De acordo com um plano que Julie compartilhou com sua mãe, Altia a acompanharia para encontrar um produtor para discutir uma grande oportunidade. As amigas assistiram a um filme, aproveitando o que parecia ser apenas mais uma noite casual entre elas. Depois do filme, elas chamaram um táxi e desceram perto do World Trade Center, ao longo do Macapagal Boulevard, supostamente para encontrar outro amigo. Tudo parecia perfeitamente normal. Logo depois da meia-noite, enquanto as duas caminhavam na avenida Gil Puyat, em Pasay City, um carro freou bruscamente na frente delas. 2 homens saltaram de dentro do carro e colocaram a Julie à força dentro do veículo. A Altia ficou apavorada com toda essa situação, não conseguia entender o que estava acontecendo e os homens fugiram em alta velocidade. Foi isso que Altia contou para a polícia apenas 10 minutos depois, quando ela chegou em uma delegacia de polícia. Ela estava visivelmente angustiada e alegando ter testemunhado o sequestro de sua amiga. De acordo com a declaração inicial, ela estava congelada de terror, incapaz de processar completamente o que tinha acabado de acontecer. Apesar da urgência da situação, ela se esforçou para lembrar de detalhes cruciais, como a cor do carro, descrições dos sequestradores ou outras informações de identificação que pudessem ajudar a localizar sua amiga.
O único detalhe significativo que ela alegou lembrar era que um dos homens tinha uma semelhança impressionante com o do namorado da Julie. Poucas horas depois de Altia registrar seu boletim de ocorrência, aproximadamente às 5h30 da manhã, algumas pessoas que estavam caminhando descobriram o corpo de Julie Ann Rodelas na 18th Avenue, em Barangay São Roque, Quezon City. Quando os policiais chegaram, eles viram que ela tinha sido submetida a horas de tortura e também agressão sexual antes de finalmente ser baleada várias vezes e descartada na beira da estrada. A autópsia revelou lacerações horríveis em suas partes íntimas, indicando que ela havia suportado um sofrimento inimaginável antes de morrer. Em sua mão estava um saco de papel do McDonald's, contendo um hambúrguer e um recibo com hora de 2h33 da manhã, aproximadamente 2 horas após o seu sequestro. Esse pequeno, mas significativo detalhe se tornou mais tarde um elemento crucial para desvendar a verdade por trás de seu assassinato. A investigação começou na cena do crime. Testemunhas na área revelaram ter ouvido tiros por volta das 5 horas da manhã, e várias mencionaram ter visto um carro de cor escura acelerando para longe de onde o corpo da Julie foi encontrado. Algumas testemunhas conseguiram fornecer um número parcial da placa, uma pista inicial crucial para os investigadores. Algo que os policiais acharam estranho foi o hambúrguer na mão de Julie, o que levantou questões sobre o relato de Altia sobre o sequestro. Essa discrepância levou os investigadores a rever as imagens da câmera de segurança do McDonald's. As imagens revelaram um homem, provavelmente com quase 30 anos, comprando 2 hambúrgueres, a mesma refeição encontrada junto ao corpo de Julie, no exato momento que estava na nota. Ao mesmo tempo, os detetives começaram a investigar o veículo visto fugindo da cena do crime. Eles rastrearam o carro até uma mulher chamada Roselina Quiabão. Embora isso tenha sido um passo à frente, o verdadeiro avanço veio quando os detetives entrevistaram os vizinhos de Altia. Eles descobriram que Altia era frequentemente vista sendo pega por um homem que tinha aquele mesmo carro, e seu nome era Fernando Quiabão Jr., conhecido como J.R., que por acaso era filho de Roselina. J.R. tinha uma semelhança incrível com o homem capturado nas câmeras de segurança do McDonald's, comprando o lanche encontrado com o corpo de Julie. Essa revelação lançou sérias dúvidas sobre a história de Altia, que já parecia suspeita, devido à sua falta de informações detalhadas que até mesmo outras testemunhas conseguiram fornecer. A essa altura, a própria Altia havia desaparecido. A polícia suspeitava que ela estava escondida, possivelmente com J.R., tentando evitar mais interrogatórios, enquanto a polícia se aproximava deles. Os detetives decidiram colocar vigilância na casa de J.R., esperando que isso os levasse até os dois. No dia 10 de novembro, aproximadamente às 6 horas da tarde, a polícia avistou o pai do J.R. saindo de casa com uma muda de roupa. Suspeitando que ele pudesse estar levando essas roupas para seu filho e Altia, eles o seguiram. O veículo os levou diretamente para Bulacan, onde encontraram Altia e J.R. com o carro, aquele mesmo carro visto na cena do crime, estacionado nas proximidades. Tanto Altia quanto J.R. foram detidos e levados para interrogatório. A polícia apresentou a eles as evidências: o recibo do McDonald's encontrado na cena do crime, as imagens de segurança mostrando J.R. no McDonald's comprando o hambúrguer encontrado com a Julie e depoimentos de testemunhas sobre o carro, aquele exato carro, fugindo da cena do crime. Altia manteve sua história original sobre o sequestro de Julie por homens desconhecidos. Mas conforme os policiais a pressionavam com as inconsistências em seu relato e as evidências apontadas para o envolvimento do J.R., ela começou a ceder. Logo depois, Altia desmoronou e confessou, revelando uma trama assustadora motivada por ciúmes e traição. A Altia contou aos policiais que ouviu alguns rumores de que sua amiga, a Julie, tinha espalhado alguns boatos que ela tinha 2 filhos
e isso pegava muito mal para ela na indústria ali para ser modelo, e ela tentava ao máximo esconder essa informação de todo mundo. Então ela acreditou que a Julie estava de alguma forma tentando passar por ela, tentando ter melhores oportunidades, mas era apenas um boato. Mas ela ouviu isso e contou ao JR o que a Julie tinha feito, por mais que ela não tivesse a certeza disso, e o JR disse o seguinte: bom, vamos dar um susto nela. Altia admitiu ter mandado mensagens para JR na noite de 5 de novembro, revelando sua localização com Julie. Logo depois, JR chegou em seu carro com vários cúmplices. Ela observou enquanto eles agarravam Julie e a forçavam a entrar no veículo, exatamente como ela havia descrito à polícia, exceto pelo detalhe crucial de que ela mesma havia planejado o sequestro. Em sua confissão, Altia insistiu que nunca teve a intenção de que Julie fosse machucada, muito menos morta. Ela alegou que após o sequestro, começou a sentir arrependimento, mas não agiu para impedir o que ela tinha feito. Em vez disso, ela foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre esse suposto sequestro, criando um álibi para si mesma e ao mesmo tempo parecendo uma amiga preocupada. Embora a confissão de Altia tenha fornecido o motivo do crime, foi o testemunho de outro suspeito, Jaymar Wara DJ, que revelou o horror total das horas finais de Julie. Depois que JR implicou Jaymar durante seu próprio interrogatório, a polícia foi até o esconderijo onde ele estava. A operação resultou na morte de um suspeito, Bobs Ulsan, e na prisão de 2 outros homens, incluindo Jaymar. Em custódia, o homem forneceu um depoimento que esclareceu os eventos que levaram ao assassinato de Julie. De acordo com sua declaração, JR o abordou em 5 de novembro, pedindo ajuda para dar uma lição à rival de sua namorada. E ele aceitou. Depois de ser sequestrada, ela foi levada para uma casa, onde o que começou como uma tentativa de assustá-la, rapidamente se intensificou. A situação tomou um rumo fatal quando Julie reconheceu JR, que ficou furioso quando ela implorou a ele pelo seu nome. Jaymar descreveu como Julie foi levada para uma sala separada por outro cúmplice, Ephraim Talib, enquanto JR e o próprio Jaymar ficaram para trás. Eles podiam ouvir a voz aterrorizada de Julie implorando: por favor, não, antes de ficar em silêncio. Pouco depois, JR recebeu uma ligação de Altia, que estava na delegacia de polícia registrando seu falso depoimento. JR saiu para buscá-la, deixando Julie sozinha com os demais. Jaymar também saiu do local, mas depois foi chamado de volta por Bob Usman, que ficou preocupado porque outro homem conhecido apenas como Aldous havia chegado inesperadamente ao esconderijo. Quando Jaymar retornou, ele encontrou Aldous com Julie, segurando uma pistola. Apesar dos avisos para não machucá-la, Aldous insistiu em abusar sexualmente de Julie. Jaymar testemunhou que JR mais tarde retornou ao esconderijo carregando o lanche do McDonald's que seria encontrado com Julie depois. Esta refeição foi passada a Julie, com Aldous dizendo a ela que ela logo seria levada para casa. Quando Aldous perguntou sobre o próximo passo, Ephraim Talib respondeu que JR havia ordenado que eles atirassem para matar. Julie recusou a comida, dizendo que comeria quando chegasse em casa, sem saber que nunca mais voltaria. Então Aldous atirou 5 vezes na cabeça de Julie, seguido por Talib. Por volta das 5 horas da manhã, seu corpo foi jogado na beira da estrada, onde ela foi baleada mais uma vez. O tiro que acordou os moradores próximos. Altia Altaramiano, Fernando Quiabão Jr., Jaymar Waldarad e Jelan Passaliwan foram acusados de sequestro e assassinato. Os 2 fugitivos, Ephraim Talib e o homem conhecido apenas como Aldous, enfrentariam acusações adicionais de agressão sexual e assassinato, mas eles estavam foragidos. Em 22 de novembro, Jaymar e Jelan se declararam inocentes das acusações. Sua equipe de defesa argumentou que eles eram meramente participantes passivos, sem envolvimentos diretos no assassinato de Julie. Em contraste, Altia e JR se recusaram a entrar com alegações, levando o tribunal a apresentar alegações de inocência em seu nome, conforme exigido pelo procedimento legal.
Com evidências insuficientes de Jaylar Passa Whelan ligando diretamente ao assassinato de Julie, ele foi acusado de porte ilegal de arma de fogo. Em janeiro de 2013, ele foi temporariamente solto sob fiança de aproximadamente $1.600 na época. Essa decisão provou ser controversa, especialmente entre aqueles que acompanhavam o caso. A libertação de Gaylan sob fiança acabou levando a uma reviravolta inesperada e violenta nos acontecimentos. Na manhã de 15 de junho de 2013, enquanto ele tomava café da manhã com sua família em sua casa em Kansas City, Gaylan foi baleado e morto. De acordo com relatórios, um vizinho invadiu a casa dele por volta das 5h30 e abriu fogo, matando-o instantaneamente. Apesar da natureza chocante do crime, a viúva de Gaylan se recusou a permitir que os investigadores olhassem ali a cena do crime, entrassem em sua casa e fizessem a investigação. Ela até assinou uma renúncia legal recusando qualquer investigação sobre a morte de seu marido. Essa resposta levantou questões sobre se o assassinato dele poderia estar conectado com o da Julie, possivelmente uma tentativa de silenciar uma testemunha em potencial que poderia testemunhar contra os outros réus. O julgamento no caso de Julie demorou. A promotoria construiu seu caso principalmente em torno do testemunho de Jaymar. Durante todo o processo legal, a família de Julie permaneceu firme em busca de justiça. Seu irmão Alvin Rodelas falou abertamente sobre sua esperança de que os fugitivos Efraim Talib e Aldous eventualmente seriam levados à justiça em breve. Em setembro de 2024, 12 anos inteiros após o assassinato de Julie, o Tribunal Regional de Julgamentos da cidade de Kison estava finalmente pronto para dar o seu veredito no caso contra Altia e o JR. Em 13 de dezembro daquele mesmo ano, a juíza finalmente deu o veredito em uma reviravolta surpreendente. Altia Altamirano foi absolvida de conspirar para assassinar Julie. O tribunal ordenou sua liberação da prisão, embora ela ainda fosse obrigada a pagar quase $2.000 em danos morais. JR foi considerado culpado de conspirar para matar a modelo que tinha apenas 20 anos. Ele foi sentenciado à prisão perpétua. Além disso, JR foi ordenado a pagar à família Rodelas um total de $9.000 em danos. O tribunal enfatizou que a promotoria não apresentou nenhuma evidência para mostrar que Altia estava ciente do plano de seu namorado, já que até mesmo Jaymar não mencionou sua presença ou envolvimento após o sequestro. Essa decisão pareceu aceitar a defesa de Altia, de que, embora ela quisesse dar uma lição a Julie, ela nunca pretendeu que ela fosse assassinada. A família de Julie expressou decepção com a decisão do tribunal de absolver Altia das acusações. Altia disse no tribunal, durante o julgamento, que não sabia que a Julie seria abusada e morta e que lamentava o que aconteceu com sua amiga. Para a família de Julie, o crime não teria acontecido se Altia não tivesse falado sobre esse tal boato para o namorado. Eles estão convencidos de que Altia é igualmente responsável pelo crime, mesmo que não tenha dado a ordem direta ao crime, e ela merecia sofrer o mesmo destino de seu namorado. Efraim Talib e Aldous não foram encontrados até hoje. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito complicado que levou anos para os responsáveis ali receberem sua pena, até que a Altia foi absolvida. Isso causou muita revolta, tanto na família quanto todas as pessoas que estavam envolvidas nisso. Então é realmente um caso muito complicado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa decisão da justiça, se isso foi certo ou se vocês acham que a Altia tem total culpa de tudo que aconteceu naquela noite com a Julie. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.